vou desenvolver como aprimorar o tempo de concentração da criança. É realmente importante a criança se manter concentrada? Bom, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, se você acha que ele vai poder te ajudar, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana teremos vídeos novos. E eu já vou começar aqui o vídeo falando sobre o tempo de concentração de cada criança. E isso é muito importante de nós, professores, de nós adultos que trabalhamos com crianças, entendermos que cada criança tem o seu tempo de concentração, assim como nós, adultos. Por mais que a gente saiba que é importante se manter focada naquilo, muitas vezes a nossa cabeça viaja, porque nós temos um tempo limite de concentração e com as crianças também funciona assim. Então eu vou falar para vocês o tempo, a média, tá? A média de tempo que cada criança consegue se manter concentrada. E por que é importante nós adultos sabermos quanto tempo cada criança se mantém concentrada? Para mudar o foco, a dinâmica, a didática, quais recursos que eu utilizo nessa quebra de concentração, como que eu faço para a criança voltar para a concentração. Isso é muito importante e tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje. Olha que vídeo legal, gente, sério, esse vídeo tá top. Vamos começar desde os bebezinhos. Quando a criança tem 1 aninho, nós professores às vezes queremos ali manter a criança por muito tempo sentada e isso não acontece. Porque a criança vai ter em média 5 minutinhos apenas de concentração. Isso é o limite máximo dela. Então nós temos que ir desenvolvendo aos poucos para que ela consiga chegar nesses 5 minutinhos, certo? As crianças maiores, elas vão aumentando esse tempo de concentração. Então crianças de 2 aninhos, de 4 a 10 minutos. Crianças de 3 aninhos até 15 minutos. Então o professor tem que entender que ele tem 15 minutos no máximo ali para explicar o conteúdo, para poder mostrar para a criança o que ela vai ter que desenvolver na atividade, dar uma pausa para depois mais 15 minutos para a criança se concentrar. Isso é importantíssimo no nosso planejamento. Saber a média de duração de uma atividade depende muito de nós sabermos o tempo de concentração daquela criança na atividade. Continuando com as idades. 4 anos até 20 minutos. 5 anos até 25 minutos. Em média, cada ano da criança vai ali uns 5 minutinhos a mais de concentração. A criança, quando ela atinge 10 anos, ela consegue chegar até 1 hora concentrada, focada, bonitinha, se nós, professores, soubermos desenvolver e aprimorar isso durante a estadia dela na escola, certo? Ah, Roberta, mas é só função dos professores? Óbvio que não. Os pais também têm recursos, têm meios para aprimorar esse tempo de concentração. E eu vou mostrar aqui no vídeo dicas, estratégias de jogos, quais que eu posso utilizar para aprimorar essa concentração na criança. Mas o que de fato é a concentração? Concentração nada mais é do que o tempo que a pessoa consegue se manter focado em um único pensamento. Isso é a concentração. Então, quando nós professores aplicamos uma atividade, quanto tempo a criança vai conseguir ficar pensando apenas naquela atividade? Sem ir lá no vizinho, sem ir lá pedir caneta emprestada, enfim. Quanto tempo ela vai conseguir se manter ali, somente naquilo, somente naquele assunto, somente naquela atividade. Isso é concentração. E como tudo na vida, a motivação é muito importante para a concentração. Mas qual é realmente a motivação para a criança? É o entendimento dela. Quando a criança entende e desenvolve ali a atividade proposta, consegue se concentrar, ela vai ter uma autoconfiança muito melhor. E isso é uma motivação sim para a criança, inclusive para todo mundo, né? Quando a gente consegue entender logo de cara, consegue fazer tudo certinho, sem precisar ficar recorrendo a ajudas, né? Isso é eu consegui. Então isso também é importante para a criança. Do mesmo jeito que nós adultos gostamos de desenvolver a nossa atividade, o nosso trabalho de maneira exemplar, a criança também consegue. Quando ela entende que se concentrar proporciona isso, é a motivação ideal.
Agora que nós já falamos um pouquinho sobre o tempo de concentração da criança, o que de fato é essa concentração, eu vou mostrar para vocês estratégias, recursos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para promover, para desenvolver essa concentração na criança. Vocês já perceberam que depois que as crianças vão para o intervalo, elas voltam mais ativas, mais agitadas? E vocês sabem o porquê que isso acontece? E a luz solar, ela regula o nosso sono, ela tem um hormônio, a melatonina, e isso vai fazer nos despertar. Então, quando percebeu que a criança não está concentrando, está tendo essa dificuldade mesmo de tá tentando e não consegue, dá uma voltinha no pátio, sai um pouquinho com a criança, fala para ela ir tomar uma água, ir no banheiro, porque ela vai estar, um pouquinho que ela já vai estar sendo exposta ali, já vai estar trazendo mais ânimo para essa criança. Então, essa é uma estratégia que nós, professores, podemos e devemos utilizar muito no nosso dia a dia. Quando a criança não está conseguindo desenvolver a atividade, quando a criança, você vê que a criança está tentando, mas o foco zero, pede para ela dar uma voltinha lá fora, ó, coleguinha, vai lá, dá uma voltinha, respira um ar puro, dá uma volta na quadra e você volta, tá bom? Isso vai ajudar na criança pouca coisa, mas ali por um tempinho a gente já vai conseguir mais benefícios do que antes. Jogos da memória não auxilia apenas na memória da criança, e sim na concentração. Por quê? Porque ela vai ter que se manter concentrada ali na atividade para ver qual peça o amigo vai virar, qual peça o outro amigo vai virar. Ela vai ter que se concentrar para poder fazer os pares, né, no jogo da memória. Então, o jogo da memória auxilia muito nessa concentração da criança. E para os bebês, Roberta, já que eles têm 5 minutinhos apenas para se concentrar, o que eu posso trazer para auxiliar esse desenvolvimento da concentração? Vocês já mostraram isso aqui para os bebês? Gente, eles amam, eles ficam muito tempo nessa atividade, nesses aramados. É um excelente recurso para trabalhar com os bebês e aprimorar, desenvolver o tempo de concentração deles. Quebra-cabeça também é um excelente recurso para concentração. Para as crianças menores, começa com menos peças, peças maiores, para desenvolver o interesse. Crianças maiores, vai selecionando os níveis de dificuldade. Por exemplo, eu tenho aqui no meu espaço esses 3 quebra-cabeças. Então eu começo primeiro com esse que tem menos, e aí eu falo assim, olha, se você conseguir passar dessa fase, nós vamos para uma fase mais difícil. E essa é a motivação que eu falei aqui no vídeo. Depois a criança vai querer fazer o de 36, depois o de 48. E isso vai exigir nela maior concentração, sim, para realizar essa atividade. Para crianças muito agitadas, que não conseguem manter o foco porque a adrenalina dela, nossa, parece que vai explodir. O que eu faço, Roberta? Bom, eu já falei para vocês sobre essas cartinhas aqui, ó, do Mindfulness. É um recurso maravilhoso para auxiliar na ansiedade e na concentração. Então, por um exemplo, eu já dei essas dicas lá no meu Instagram, inclusive se você não me conhece, não me segue lá nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui, ó, para você ir lá e conhecer, porque lá tem dicas diariamente, tá bom? Então, esse recurso aqui vai trabalhar na criança a concentração, auxiliar na ansiedade, mas como que eu faço isso? Então, vou dar aqui um exemplo, tá? A criança vai deitar ali no chão. Ah, Roberta, isso é inviável para os meus alunos. Sugere para os pais, dá uma sugestão para os pais tirar ali 5 minutinhos do dia para desenvolver essa atividade com a criança. Então a criança vai deitar, vai colocar ali um bichinho de pelúcia na barriga e vai se concentrar na respiração. Como? Ó, o bichinho de pelúcia subiu. Ó, o bichinho de pelúcia desceu. Então ele vai se concentrar ali naquele momento, naquela atividade, e isso vai desenvolver na criança essa concentração, elevando o nível de concentração. E aqui tem vários exemplos, eu só tô dando um. Então, para quem tem crianças agitadas, né? Para quem os pais pedem sugestões, mas o que eu posso fazer com meu filho para auxiliar ele aí a manter o foco? Indica Mindfulness, porque é maravilhoso, gente. Certo, fala mais dicas sobre como manter a concentração da criança. Claro que eu falo, mas é só você deixar o seu like e colocar aqui nos comentários se esse vídeo foi realmente importante para você. Você sabia o tempo de concentração de cada criança? Coloca aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o seu like. Bom, essa daqui, ó, é uma torre, é sucesso aqui na minha sala de atendimento pedagógico, é o caiu, perdeu. A criança se mantém concentrado por muito tempo. Inclusive, tanto para os menores
quanto para os maiores, ela é sucesso. Então, torre de equilíbrio sempre vai ser sucesso. O cai não cai, pula macaco, eu tenho eles aqui, ó. O pula macaco, cai não cai, tá lá em cima. Eles são ótimos para concentração, foco e vai desenvolver, claro, outras áreas, mas eles amam de verdade. Então eu super indico vocês, professores, pais, responsáveis, terem um momento para promover, para disponibilizar essas atividades para as crianças, porque irá estimular sim a concentração. Uma outra curiosidade, vocês já perceberam que no celular a criança ela consegue se manter ali? Muitas vezes a gente fala com ela e ela nem escuta de tão concentrada que ela está. Tentem selecionar filmes para vocês assistirem em família, fazer um cineminha na sala de aula, porque isso vai prender a atenção da criança em uma história. Essa história é super legal e você pode pedir até atividades para as crianças. Ó, vocês vão assistir o filme, mas depois vai ter perguntinhas, né? Vamos fazer ali desenhos para os menores, perguntinhas para os maiores, interpretação de texto, enfim. O filme é um grande aliado, sim, e por isso que as crianças se mantêm tão presas ali no celular. Mas expande isso, faz um momento em família, faz um momento de cineminha na sala de aula e eu tenho certeza que você vai ver que a criança consegue se concentrar quando ela tem interesse na coisa. E isso é super importante. Despertar o interesse na criança vai promover sim uma concentração. Por isso que eu, professora, utilizo tanto a ludicidade na minha prática pedagógica, no meu dia a dia em sala de aula, porque é extremamente fundamental a criança ter interesse para ela se concentrar e desenvolver a atividade proposta. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei poder compartilhar um pouquinho mais aqui sobre a concentração da criança. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque eu preciso muito saber se você gostou. Se você gostou, eu vou trazer mais vídeos nessa temática. Então deixa o seu like, comente aqui o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!